Primeira coisa, candomblé é religião? Qual a história do candomblé? Sim, eu vivo o candomblé, eu me iniciei aos 12 anos aqui em Goiânia. As pessoas acham que não tem candomblé em Acha Goiânia, que né? No não, né? Centro-Oeste, sim. É Tem. porque realmente pensando no processo histórico brasileiro, onde que se organizaram os primeiros núcleos, né? A partir do povo preto? No Nordeste, né? Isso. Então, principalmente na Bahia, que, né, acho que é de conhecimento geral, que foi ali a primeira capital do Brasil, o primeiro lugar a aportar os navios negreiros, portanto. Então, óbvio que lá tem mais raiz, né? Mas o candomblé surge aqui em Goiânia a partir dos anos 60 e a gente tem em Goiânia e região metropolitana inúmeras casas, de maneira que os mapeamentos que a gente tem até hoje não dão conta da realidade do que é casa de candomblé. Então, sim, isso tem candomblé desde os 12 anos e tem uma casa hoje aberta, né, funcionando lá no Jardim Dom Fernando, região leste Goiânia. Religião. É, o que a gente. É porque antes tinha uma confusão dessa ideia do que era religião, do que era culto, né? Do que era seita. É como se isso pudesse ser definido a partir da quantidade de participação, vamos dizer assim. Não, a gente considera candomblé e outras religiões de matriz africana, porque o candomblé é um nome genérico. Dentro disso tem uma gama de organizações, de religiões de matrizes africanas, de várias vertentes, e aí já, vamos dizer assim, uma segunda leva, né? Vem a primeira parte, que é a chegada do povo preto no Brasil, e os candomblés como reorganização da fé africana. E aí, a partir disso, tem os desdobramentos. Tem o que a gente chama de Xambá, que chama de Xangô. Isso tudo já são desdobramentos da fé das religiões de matriz africana dentro do território brasileiro. Vatuzzi, a gente sabe que a sociedade, na maior parte das vezes que a gente fala sobre divindades, ela acredita muito numa visão monoteísta, um Deus. Como é que é isso no candomblé? Tem um Deus e os santos ou os anjos? Como é que é isso? Então, o candomblé pode ser considerado monoteísta se você partir da lógica judaico-cristã. Então, nós temos um Deus que criou todas as coisas. Então, se for partir dessa premissa, sim. Então, o Olodumare cria os orixás e dá a eles a tarefa de criar o mundo. Mas se a gente for perceber pela lógica, por uma percepção afrocentrada, você vai entender que é uma perspectiva politeísta. Esses deuses, eles estão mais ou menos no mesmo pé. Então, pensando que esses deuses eles se diferenciam pelas suas funções, então não tem grau de importância, entende? Eles são horizontais e eles se dividem pela sua função. Cada divindade, assim como a maioria das religiões não cristãs ou pagãs, né? A nossa religião, as nossas divindades estão relacionadas às questões da natureza. Então, como as religiões pagãs, a gente cultua divindades natureza. Então, a gente vai falar de Manhoiá, que é o meu orixá, que está vinculado às tempestades, aos raios, a Paiodé, que está vinculado à mata, aos bichos selvagens, e assim sucessivamente outras divindades, outros elementos naturais. Entendo. E quando você fala, na verdade, sobre esses diferentes deuses, né? São quantos? Então, no Brasil, nós ficamos com mais ou menos 18, 19, mas em África para mais de 200. Nossa. O Brasil ele faz um compilado do que é a religião africana.
Candomblé é brasileiro. Por quê? Porque foi criado pelos africanos no território brasileiro. É uma reconfiguração da perspectiva de fé em África. Então, por exemplo, em África você não vai encontrar um espaço que cultue todas essas divindades. As divindades, elas são divididas por território. Então, no Ossobô você vai encontrar um culto. Em outros lugares você vai encontrar outro culto, outra divindade. Aqui no Brasil, a gente pega um mesmo espaço, que é o espaço do terreiro, e coloca todas essas divindades. Então, a gente cultua todos dentro do mesmo espaço geográfico. Aí tem a ver com a mistura que foi feita quando chegou aqui, né? Esses povos todos estavam juntos dentro do mesmo espaço físico, então aqui entenderam que era possível organizar isso e criar uma metodologia, uma sistemática para esse culto, e também tem a ver com a necessidade geográfica de estabelecer vínculo. Entende? Entendi. Então, lá em África, eu estava com a minha família e os meus descendentes cultuando uma divindade. Eu chego aqui, eu não tenho a minha família, não tenho os meus descendentes, mas eu tenho outros grupos que têm uma lógica comum. Então, a gente consegue sistematizar uma coisa e colocar dentro do mesmo espaço. Assim se configurou o candomblé. Diferente do que as pessoas acham, que foi uma coisa que surgiu, né? As pessoas têm uma tendência a colocar espontaneísmo nas coisas, que elas querem diminuir a sua importância, né? Não, o candomblé ele foi sistematizado. Eles têm regras que são muito claras, muito bem estabelecidas, que foram estabelecidas por esses povos a partir dos seus valores civilizacionais. Por isso que eu falo com muita tranquilidade que os terreiros de candomblé são os espaços que preservam de maneira fidedigna os valores civilizacionais pretos no Brasil. Quando você fala, você disse que a divindade que é a sua protetora, digamos assim, é? Inhação, Oiá. Oiá. E como é que a pessoa sabe que aquela divindade é protetora dela, digamos assim? A partir do jogo de búzios. O oráculo que conduz o candomblé e organiza as adivinhações dentro do que é o candomblé é o jogo de búzios. Em África você tinha outros oráculos, e aí é importante ressaltar que esses oráculos eles eram praticamente todos manipulados por homens. Em África, essa era a função dos homens em África, a adivinhação, o vínculo com o Exu e as divindades da adivinhação. E aqui no Brasil isso se reconfigura também, pensando que o homem negro que vem para o Brasil, já o africano e sucessivamente os homens que vão nascendo no Brasil dentro do processo escravagista viviam muito pouco, né? É verdade. Viviam muito pouco. Então, o Eridilogum, que é o jogo de búzios, que a gente conhece como jogo de búzios, fica na mão das mulheres, que também, além delas viverem mais tempo, elas ficaram, como em África, na linha de frente da organização dos povos. Então, era justo que essas mulheres tivessem em sua mão o poder da adivinhação. Então, o jogo de búzios ele é base para todas as coisas dentro de casa de candomblé. Então, saber a sua divindade a partir do jogo de búzios. Todo mundo pode fazer um jogo de búzios? Todo mundo pode fazer. Todo sacerdote fala qual é a sua divindade? Não. Aí vai variar de uma série de necessidades e questões muito individuais de cada jogo.